Nós fechamos o ano com 78,5% de dívida PIB, 8,5% em termos nominal, que é muito alto. 78,7% do comprometimento, a relação de... Exato. E aí... Para 71,7% herdados do Bolsonaro. E sempre com perspectivas de crescimento. E outra coisa, eles continuam culpando o governo Bolsonaro. Sim. Já está no quarto ano do governo e eles continuam culpando o governo Bolsonaro. Cauti, essa narrativa vai pegar da economia melhorando, porque eles apostam sobretudo na questão do desemprego. Se a gente olhar para a estatística, ela está baixa. Mas eu tenho que considerar dois fatores. Primeiro, este que é um número oficial. O tanto de gente dependendo de Bolsa Família. E essa Bolsa Família, ela é precária. Eu conto a história aqui, mais uma vez, e vou contar tantas vezes quanto for necessário. Eu era repórter quando esse programa surgiu, na Prefeitura de Campinas. O prefeito era do PSTB, chamado Magalhães Teixeira, e lá chamava-se Renda Mínima. Era um programa em que a prefeitura percebeu que as mães não mandavam os filhos para a escola porque não iam trabalhar. A escola, às vezes, era um pouco distante, tinha dificuldade, a mãe levava para fazer mendicância, enfim, essas coisas todas. Bom, a prefeitura foi lá e entendeu, põe a criança numa escola, ela vai se alimentar, ficava o dia inteiro, e a mãe tinha tempo para poder trabalhar. Mais que isso, havia um acompanhamento do serviço social da prefeitura para que a criança fosse à escola e tivesse aproveitamento. Era um plano para eliminar a pobreza em uma geração. Bom, esse plano foi para Brasília depois, foi nacionalizado, só que o governo Lula tirou a exigência de mandar a criança para a escola, ou seja, ele é precário. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que o governo tem o IBGE hoje sendo questionado de dentro para fora. A gestão Márcio Pockmann é questionada pelos técnicos do IBGE. E o IBGE, obviamente, é a fonte oficial de todos esses índices, sobretudo de inflação, é a que é levada em conta para a série de cálculos que o próprio governo faz. Dá para ir adiante com isso ou a narrativa vai prevalecer realmente sobre os fatos? Piotr, quando o Brasil conheceu outros momentos de desemprego tão baixo, que foi, por exemplo, no final do governo Lula II, né, ou no governo Dilma, a popularidade do Lula estava em quanto? 80%? Sim. Ele conseguiu se reeleger no meio do mensalão, reeleger a Dilma no meio do petrolão. Por quê? Porque o desemprego, em tese, estava... Elegeram o Haddad. Elegeram o Haddad na Prefeitura de São Paulo, né? Porque o desemprego... E elegeram muitos prefeitos, inclusive sim. em várias cidades do Brasil, inclusive em Campinas, naquele momento histórico. Depois o Haddad saiu 4 anos depois como o pior prefeito da história de São Paulo, que é incrível. No primeiro turno. Pois é, mas naquele perdeu momento... no primeiro turno. Naquele momento de desemprego que aparecia nas estatísticas, se reverberava na política, nas pesquisas e na urna. Hoje temos um desemprego em tese na mínima histórica e um governo muito impopular. A maioria dos brasileiros considera o trabalho péssimo ou ruim. A popularidade do Lula consegue ser até pior do que o do próprio governo. Temos um mal-estar generalizado. E temos uma derrota que o governo sofreu há menos de 1 ano e meio, ou seja, nas eleições municipais, que foi acachapante. O PT quase desapareceu do mapa eleitoral brasileiro. Como é possível que o partido que está governando, que está apresentando resultados em tese tão entusiasmantes, não consiga ganhar sequer uma eleição municipal? Sequer em redutos eleitorais do PT, como Araraquara, por exemplo, Sim. onde sempre ganhou o PT. Então é claro que aqui temos uma questão que ou os dados não são corretos, ou esse é um desemprego de apenas uma parte da população, ou seja, tem uma parte que não é considerada, que é do Bolsa Família, por exemplo, porque temos sim 100 milhões de pessoas, 102 milhões de pessoas trabalhando, 6 milhões de desempregados, mas temos quantos? 60 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, ou que são desalentadas, ou que não estão buscando um trabalho formal, que estão fora do mercado. Além de mais uns 30 e poucos milhões que são muito novos para trabalhar. Portanto, temos um problema no Brasil. Né? E esse desemprego tão baixo não está tendo efeitos do ponto de vista eleitoral. Além disso, a inflação oficialmente está em 4,80%, mais ou menos 4,60%, mais ou menos, agora em janeiro voltou a subir a inflação. Mas se a gente for no supermercado, não está. O aumento do preço não foi apenas isso, não está em 4 e poucos por cento. As escolas, o transporte, até o transporte público, né, os serviços, os planos de saúde aumentaram de 5% para 10%, até mais, por ano. Ou seja, e o brasileiro percebeu isso no começo de 2016. A inflação elevou o custo de vida e a renda não aumentou proporcionalmente. O brasileiro hoje está entre carga tributária e aumento da inflação, mais ou menos 20% mais pobre do que estava no ano passado. É aí que quando vem lá o burocrata tentar do governo
Ou o cara da propaganda diz assim, mas a inflação está caindo, não quer dizer nada, porque o sujeito já perdeu o poder de compra, é isso? A inflação, temos que lembrar assim, é o que a gente chama de economia de delta. Ou seja, você tinha o preço aqui, o delta é a diferença desse momento. Se você não tem um ciclo de deflações, que não é deflação do conjunto significa recessão, mas se você não tiver uma série de preços que comece a cair, exatamente, essa série de preços simplesmente vai manter sempre abaixo da sua renda. Isso quer dizer o meio quilo de pó de café voltar a custar R$15. Não vai voltar. Bom, essa é a questão. E outra coisa, nós tivemos um crescimento, imagina o seguinte, o crescimento médio do Brasil nos últimos, no governo Lula foi de 2,5%. Ou seja, infelizmente, para um país emergente é ridículo e isso é o nosso PIB potencial. 2,5%. É muito baixo o crescimento. Crescimento médio. Deve vir um pouco mais para baixo agora se considerar esse ano que deve vir na faixa de 1,5%, 1,60%. Mas o brasileiro, ele notou o aumento da carga tributária. Ele não está satisfeito com isso. E mesmo o brasileiro que está trabalhando, ele sabe que ele está tendo que trabalhar mais para comprar a mesma coisa. E como economista, eu sempre recebo crítica quando me falam da inflação, mas a minha inflação, sim, a inflação individualizada de cada pessoa é diferente. Claro. E a inflação do mais pobre, ela é focada em alimento e transporte. Alimento não, supermercado e transporte. E essas duas inflações foram elevadas. Elas comem renda. E outra coisa, nós tivemos um crescimento real da renda. Come renda no essencial, é o que dói. É o que dói, porque qualquer aumento de qualquer R$10 a mais na compra de quem ganha 2 salários mínimos é muito. Claro. Faz diferença para o brasileiro. E outra coisa, o crescimento real da renda no ano passado foi de 0,4%. Só que considerando a inflação cheia. Então, se a gente considerar o aumento do salário mínimo vis-à-vis ao aumento da inflação, o crescimento da renda foi de 0,4%. Mas a renda precisa crescer mais? Não necessariamente, não é isso que a renda precisa crescer mais. Mas isso só significa de que, para uma parcela da população, este crescimento foi negativo. Que são aqueles que dependem mais, por exemplo, do básico, este crescimento foi negativo. Deixa eu colocar, então, outro ponto que acho que é bem interessante. O governo está apostando muito na ideia de que ela mexeu na tabela do imposto de renda, aquela história da isenção para quem ganha até R$5.000, está apostando em mais bolsas aí, auxílio gás, enfim, essas coisas todas, para dar uma sensação que eu chamo de sensação de conforto para o cidadão. Se olhar para um número muito claro, e as pessoas, eu digo para todo mundo, jamais subestime a capacidade de interpretação das pessoas. Quem subestima quebra a cara. O nível de endividamento familiar está muito alto. Se esse sujeito usar qualquer renda extra para sair de uma dívida, ele não vai ter sensação de conforto nenhum. Porque pagar dívida, obviamente, te tira uma dor, mas não te dá um prazer. Prazer te dá quando você compra. Ou seja, do ponto de vista eleitoral, ele quer gerar sensação de prazer, de conforto, a vida está boa, não sei do que. Não sei se isso se traduz em votos tão facilmente. Cauti? Piotr, essa questão da isenção de R$5.000 nada mais é do que algo que vai compensar a perda que as pessoas tiveram nos últimos anos entre inflação e aumento da carga tributária. Mais ou menos, quem hoje não vai mais pagar imposto de renda porque ganha até R$5.000, perdeu entre R$300 e R$400 nos últimos anos entre inflação e carga tributária que aumentou. Não vai pagar mais, esse imposto já está empatado. Então, do ponto de vista real, não muda nada para ele entre o ano passado, não teve uma melhora consistente, perceptível do seu teor de vida. Sem contar que temos muitas dessas pessoas trabalham com PJ, têm outras atividades. Não só as famílias estão super endividadas, mas as empresas também. E o número de recuperações judiciais, o número de endividamento está crescendo de forma muito rápida, não só nas grandes empresas, no setor do agronegócio, como a gente já sabe, a Raizen é o último caso, uma empresa gigantesca que está em sérias dificuldades, mas também no pequeno PJ, que começou a se endividar e não aguenta, não se sustenta. Pouquíssimas empresas no Brasil conseguem ter uma rentabilidade igual ou superior ao custo de crédito que elas têm que tomar no banco para funcionar. Portanto, a situação não está esse céu de brigadeiro, e não por acaso a gente vê isso nas pesquisas. Se a economia estivesse crescendo nesse nível acelerado, se o desemprego se transformasse em melhora das condições de vida da população, se aumento da massa salarial se tornasse o aumento do bem-estar dos brasileiros, o governo teria 80% de popularidade. Não tem, não consegue sequer fazer o teste da Paulista andando 2 quarteirões sem tomar sonoras vaias. Portanto, claramente a economia não está indo bem, temos uma situação de ilusão monetária e isso vai acabar
acabar tendo consequências negativas nas eleições este ano.